A graça e a paz de Cristo, amém, amados? Boa noite a todos. Que Deus continue nos abençoando essa noite, por sua graça e misericórdia. Já convido de antemão os irmãos a abrirem suas Bíblias lá em Juízes, capítulo 13. Juízes capítulo 13, deixe aberto nesse texto, e nós vamos ler o verso 24, e ao longo da mensagem nós vamos pensando a narrativa dessa história. E nós vamos falar essa noite sobre o propósito de Deus para a família, sem muita enrolação. O propósito de Deus para a família. Pastor, mas lá em Juízes, normalmente um livro marcado por começar cada capítulo, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e Israel mais uma vez foi entregue aos seus inimigos. Já viu quantos capítulos e cada história de cada personagem, de cada juiz ao longo da história, a narrativa começou, e fez Israel o que era mal aos olhos do Senhor. O pecou Israel, transgrediu Israel. Sim, vai ser lá em Juízes, e no texto de Juízes nós vamos pensar no propósito de Deus para a família. Apesar da gente pensar logo em Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ou criou o Senhor Deus o homem e a mulher, e lá nasceu a primeira família. Nós vamos pensar justamente com os irmãos, lá em Juízes mesmo, capítulo 13, verso 24, nosso texto áureo da noite. Depois, a mulher deu à luz a um filho e deu o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Amém, igreja? Excelso e eterno Deus, nós te louvamos, bendizemos o Senhor, que é o nosso Deus, que é o nosso Pai, por tua bondade, misericórdia e compaixão. Obrigado porque temos vivido, experimentado dessa graça em nossas vidas. Obrigado, Deus, pela tua palavra que foi lida, por tudo que foi feito até esse momento, essa noite, tudo visando a honra e a glória do teu nome. Senhor, que a tua palavra possa prosperar para o propósito que foi destinado essa noite. Abençoa os que aqui estão e abençoa aqueles que estão longe, Senhor Deus, onde a tua palavra vai alcançá-los. Em nome de Jesus, que fale segundo a necessidade que há de mistério em nossas vidas, não que queremos, Pai, mas por graça, Senhor, nos permita entender a Tua vontade dentro da Tua palavra essa noite. Desvenda os nossos olhos e nos dá esse discernimento, Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Todos já leram sobre a história de Sansão? Sim ou não? Os que não leram já ouviram? Sim ou não? Acho que passou até recentemente foi retratado, ilustrado em uma novela, né? Para quem gosta de novela. Foi isso mesmo? Faz tempo, irmãos, que eu não assisto novela. Ó. Mas, se não lermos a história de Sansão, provavelmente em algum momento nós ouvimos a história de Sansão. Mas antes de pensar ou falar, e pouco nós vamos falar de Sansão, é que nem um texto que a gente gosta de mencionar muitas das vezes. Quando Jesus caminha sobre as águas. Conhecem esse texto lá em Mateus, capítulo 14 e outros textos? O texto fala e retrata que Jesus subiu ao monte e despediu os discípulos ao rio para orar. E pela madrugada Jesus foi ao encontro deles. E vai destacar, eles estavam bem longe da terra. Mas a gente só lembra de Pedro afundando sobre as águas. Pouco a gente fala de todo o percurso que Jesus fez caminhando sobre as águas. Mas ficou tão forte na vida de Pedro, na nossa vida, a imagem somente de Pedro dando alguns passos e depois naufragando sobre a terra.
Quando a gente fala de Sansão, é parecido. Sansão tinha um pai e Sansão tinha uma mãe. E pouco a gente fala sobre eles, que estavam com dificuldade como família. Um casal que havia há pouco constituído, se unido já há algum tempo, a gente não sabe o tempo, mas sua esposa era estéril. E é interessante que a Bíblia retrata muitas e alguns casos semelhantes a esse, né? Quando Abraão recebe a promessa de Deus, também sua esposa Sarai era estéril, não podia engravidar. Mas Deus havia feito uma promessa que ela geraria e teria muitos filhos, e a sua descendência seria muito grande, ao ponto que não poderia ser contada. E ao longo da história, outras mulheres também vivenciaram situações parecidas, como a gente pode lembrar de Ana, já que nós estamos falando no Dia das Mães, né? Já deram um presente às suas mães, já beijaram, já abraçaram, outros choraram de saudade porque a mãe já não está próxima. E dói, né? A minha está próxima, mas o que a gente fala agora para ela com 5 minutos, depois ela já nem lembra mais, por conta do estado de saúde. Mas é Dia das Mães, então a gente lembra de Ana também, né? Ana queria e sonhava em ter um filho. A esposa de Manoá, que é a mãe de Sansão, também não podia ter filhos. E para que a gente não se perca, e eu também, que eu tenho dificuldade tremenda de falar, nós vamos retratar pontualmente cada ponto dessa noite, tá bom, amados? Vamos lá. A família é uma das instituições, ou a instituição mais importante criada por Deus. Em um mundo repleto de desafios e distrações, é fundamental que nossas famílias sejam edificadas sobre os princípios estabelecidos por Deus. Os mesmos que Josué certa vez disse, cansado das incertezas e das dúvidas do povo, e de vez em outra o povo se desviar do caminho do Senhor, chamou o povo a uma conversa e disse: olha, chega de estarem tão indecisos e inconstantes servindo ao Senhor. Eu não sei o que vocês vão fazer a partir de agora, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha família vamos servir ao Senhor. Eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha família, nós vamos servir ao Senhor. O capítulo 13 do livro de Juízes nos apresenta a história de Manoá e sua esposa. O texto fala sobre uma família que estava vivendo em Israel e que seria fundamental para o desenvolvimento da história do povo de Deus. Estes foram os pais de Sansão, um homem escolhido por Deus para cumprir um propósito, de certa maneira, muito especial, porque passou a ser um juiz. Essa narrativa nos oferece valiosas lições sobre como devemos viver e orientar nossa família à luz da palavra de Deus. E essas lições estão meio que esquecidas em Juízes 13. É sobre elas que nós vamos pensar. Mas eu preciso entender o contexto que Israel vivia naquele momento da história. Como nós sabemos, o livro de Juízes retrata um período que Israel passava por ciclos de opressão e libertação. Foi um período da história que Israel esteve muito instável. Por isso, tantas vezes, tantos juízes e tantas vezes os textos começam: e fez Israel o que era mal aos olhos do Senhor. E Israel pecou e se afastou do Senhor, e, consequência disso, veio o inimigo. O povo havia se afastado de Deus outra vez, como diz no verso 1. O resultado veio em consequências dolorosas. No meio desse texto, Deus escolheu uma família para dar início a um novo líder que livraria Israel de seus opressores. A história de Manoá e sua esposa nos ensina como a obediência a Deus, a união familiar e a responsabilidade na criação dos filhos são cruciais em qualquer tempo em que nós estejamos, principalmente nos dias de hoje. Vamos lá para a primeira lição. A importância da união centrada em Deus. A importância de uma união centrada em Deus. O versículo 2 nos diz que havia um homem da tribo de Dan, cujo nome era Manoá,
e sua esposa era estéril. No entanto, em meio a essa adversidade, Deus então enviou um anjo para dar uma mensagem a Manoá e a sua esposa, dizendo que conceberiam e dariam à luz a um filho, que deveria ser consagrado desde o ventre materno. Vemos que o casal buscou orientação divina quando receberam a profecia sobre o nascimento de Sansão. Essa união baseava-se na oração e na busca pela vontade de Deus, porque passou uma união centrada em Deus. Eu sou pai há hoje é 2025, há 25 anos. Eu sou pai há 25 anos. Quem são os pais mais antigos que nós temos aqui, mais experientes, que têm filhos mais... Quantos anos o seu filho mais velho tem? Quantos anos, irmão? Tem 24. Alguém um pouquinho mais, com mais experiência? Quantos? Olha, 51, já dobrou. Mais alguém? Quantos? A irmã deu o lance final? 51, já o dobro de 25, ainda tem um de sobra. A gente adquiriu, e a irmã também adquiriu, a irmã com 24, eu com 25, a irmã com 51, você com 30, 20, 10, 5, 15, 13, 12. Você adquiriu muitas experiências ao longo dessa jornada, não é isso? E a tendência é que, na maioria das vezes, nós tendemos a querer educar os nossos filhos a nossa maneira. Não acontece isso? Sim ou não? Acontece, né? Aí eu pergunto, ao longo desses 51, não precisa responder, 24, 13, 12, 25 anos. Quantas vezes você parou um pouco com seu esposo, com a sua família, e disse: Deus, essa criança que está nascendo, que está por vir, que já nasceu, que está aqui, eu quero que o Senhor me ensine a cuidar dela, que o Senhor me ensine a educá-la, que o Senhor me conduza de maneira que eu possa ensinar os teus preceitos, os teus caminhos, a tua maneira, de acordo com a tua vontade. Quantas vezes você disse: Senhor, me ajuda a educar, a criar os meus filhos? Você já fez essa oração alguma vez? Quando eu fui pai pela primeira vez, eu guardei um texto que Deus me deu lá em Isaías 65, se eu não me engano, 24 e 25. E eu guardei essa palavra, essa promessa no meu coração. E até hoje, continuo tentando buscar e colocar Deus em cada momento da história. E nessa caminhada a gente vai errar bastante como pais. A gente vai errar, vai falhar, porque nós somos sujeitos a erros e falhas. Mas uma coisa não vai faltar: o desejo forte de nós queremos os nossos filhos que sejam bênçãos, que sejam abençoados, que sejam felizes, que estejam bem, que não passem pelas mesmas situações que muitas das vezes a gente passou, porque a gente foi teimoso, obstinado, foi rebelde muitas das vezes e tentou fazer as coisas da nossa maneira. Manoá e essa esposa, sua esposa, da mesma forma que Sansão era especial, nossos filhos também são. Só que às vezes, levado pela nossa maneira como nós educamos, nós criamos, nós tentamos moldar segundo a nossa vontade. E esquecemos de pedir que Deus molde os nossos filhos segundo a sua vontade. Acontece isso, pastor? Acontece. Porque se eu não permitir que Deus, eu peço para que Deus me oriente, para que Deus me conduza, para que Deus molde a minha vida, eu também tenho que pedir que Deus me ajude
a levar os meus filhos também a serem moldados pela palavra, pela vontade, pelos desígnios, pelo propósito que Deus tem para as suas vidas. Quando a gente pensa que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, como diz no Salmo 127, e se eu for tentar fazer da minha maneira, alguma coisa nesse processo vai dar errado. Se eu for tentar fazer do meu jeito, então eu preciso permitir que Deus conduza a história da minha família. Não serei eu que vou impor as coisas aos filhos. Eu preciso pedir e permitir que Deus molde, que Deus conduza. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, então não vai adiantar eu brigar, eu chamar a atenção, mas vai fazer muita diferença se eu apresentar a minha família diante de Deus e pedir que Deus conduza a história deles. No caso, eu tenho 3 filhas. Olha só o meu desafio. 3 filhas em tempos diferentes, completamente diferentes uma das outras. E por mais que eu queira, às vezes, da minha maneira, querer que façam as coisas daquela, elas não vão fazer. Eu disse, Senhor, é só por graça, só por Tua vontade. Elas precisam viver isso, elas precisam experimentar, vivenciar, caminhar com Cristo, errar, falhar. Só que a gente não quer que isso aconteça. Não é verdade, pais? Sábio é aquele que aprende com o erro dos outros, né? Porque é menos dolorido também. Eclesiastes diz, se alguém quiser prevalecer contra um ou dois, os 2 lhe resistirão, porque um cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. O que isso tem a ver, pastor? Porque quando uma família é centrada em Deus, quando ela está unida em um único propósito, ela vai resistir às adversidades da vida, os intempéries da vida. E são muitos, irmãos. Alguns desses versículos enfatizam que uma união firmada em Deus não apenas resiste aos desafios, mas também é abençoada por Ele. Quando uma família ou um casal busca a orientação de Deus, as raízes de sua relação se tornam mais profundas e resilientes. Sentar à mesa com os filhos, orar, ler a palavra, seja para louvar ao Senhor, seja para adorar a Deus, isso são situações cada vez mais raras no nosso tempo, devido ao nosso corre-corre, devido à atividade de muitos. Isso é muito difícil, ter um tempo para fazer isso com os filhos. Manoás e a sua esposa era um casal, mas para a família ser completa precisa os filhos, né? Provavelmente essa era a maior demanda que aquele casal tinha naquele momento, mesmo vivendo de um tempo de crise e de dificuldade. Olha só, eles eram, naquele momento da história, eles eram oprimidos pelos filisteus. Eles viviam em um ambiente hostil, ou seja, o que eles plantavam não eram deles, o que eles cultivavam não seria para eles, a não ser que eles escondessem alguma coisa. O momento econômico de Israel, naquele período da história, não era um bom momento para ter filhos. Mas eles queriam ter um filho. Eles queriam constituir uma família completa. Então, vai ser em meio às dificuldades, independente do cenário que o mundo ofereça, que nós vamos estar com a nossa família. De lutas, de dificuldades, de adversidades. Eu lembro que, há muitos anos atrás, algumas décadas, eu, muito pequenininho, eu ia para a escola sozinho.
8, 7 anos, eu ia para a escola sozinho. Minha mãe me levou uma vez só na escola. Aqui é a tua escola, essa aqui é a tua professora. É impossível fazer alguma coisa parecida hoje com as minhas filhas. E a mais nova tem 15 anos. Devido ao contexto que nós vivemos. Tempos diferentes. Então não dá para mim tentar centralizar as coisas em mim, para que eu seja referência do que eu vivi, do que eu experimentei. Não vai funcionar hoje, o contexto é diferente. Então, como é que eu faço, pessoal? Como é que eu resolvo? Eu preciso permitir que Deus faça isso. Além de orar colocando na presença de Deus, eu preciso eu preciso permitir que Deus faça isso. Mesmo diante das dificuldades e das impossibilidades, quando colocamos Deus no centro do nosso relacionamento familiar, Ele muda as situações e nos abençoa. Devemos confiar na providência de Deus, buscar sua orientação em todas as decisões que tomamos como família. Em todas as decisões que nós tomamos como família. E isso não é fácil, irmãos. Provérbios 3, 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Ter uma família centrada na vontade de Deus. Porque qual é a vontade de Deus, igreja? Você sabe qual é a vontade de Deus? Sabe. Qual é mesmo a vontade de Deus? Boa, perfeita e agradável. É a vontade que Deus tem para mim, a vontade que Deus tem para a minha família. Mas lembra onde a família de Manoá e sua esposa estava sendo constituída? Em meio da crise, em meio da guerra, em meio da diversidade. Em meio da diversidade, da guerra, das dificuldades, eles iriam prevalecer como família, desde que permitissem que Deus fosse o centro da sua família. Não o homem, não a mulher, mas Deus. A gente vai até contra o que pensam alguns estudiosos. Vamos para frente, irmãos. 2. A responsabilidade dos pais na criação dos filhos, verso 8 e 12. O casal recebeu instruções bem específicas de Deus, como eles iriam criar a criança. Eles aprenderam que a obediência e a disciplina são fundamentais na criação dos filhos. Provérbios 22, 6, a gente conhece bem: instrui o menino no caminho em que ele deve andar, e até quando envelhecer não desviará dele. Efésios 6 diz: e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, antes criam na disciplina e na demonstração do Senhor. Já o salmista nos lembra de algo importante: não encobriremos aos filhos, contando a vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Ele fez, para que a geração vindoura o conheça e os filhos que ainda nascerão também conheçam. Essas passagens têm um papel vital na formação do caráter e a fé dos filhos. Devemos ser intencionais em ensinar e dar exemplos e valores e princípios de Deus. Agora entra a nossa parte. Sermos referenciais de exemplos. Primeiro, eu centralizo a minha família na vontade de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Mas eu preciso permitir que Deus faça isso, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável em meio às adversidades, em meio às lutas, em meio às crises, em meio aos problemas. E como eu gosto de lembrar disso,
Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus diz que no mundo nós teremos. Também diz que por muitas tribulações é-vos necessário entrar no reino dos céus. Quanto mais cedo eu entender que, independente do momento, da circunstância que eu vou estar vivendo, de crise, de problemas, de adversidade, a minha família vai estar guardada, protegida, sustentada por Deus, vai ser em meio a essas crises e dificuldades. Aí eu vou poder dizer que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por quê? Porque aprendi a ter em abundância, aprendi a ter na escassez. Estou experimentado em todas as situações, por isso posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa lição foi que Paulo deixou para nós. Ele só disse que pode todas as coisas depois de vivenciar muitas experiências, de muitas batalhas, de algumas derrotas, de muitas dores, mas também de muito aprendizado, ao ponto de entender que depois de passar por todas essas situações, ele pode dizer: eu sou mais do que vencedor, eu posso todas as coisas. Como o próprio Paulo disse lá em Romanos, todos os dias, eu, você, as nossas famílias, os nossos filhos, são entregues ao matadouro, sujeito à fome, à espada, à nudez, à perseguição, a infortúnios imprevistos, a doenças, a situações que nem fazemos ideias. Mas a palavra de Deus nos garante, nos assegura que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém, igreja? Minha família centrada em Deus, e eu assumindo a minha responsabilidade como pai, como mãe, para que eles vejam em mim o exemplo para ser seguido. Da mesma forma, nós, como pais, temos a responsabilidade de criar nossos filhos de acordo com os princípios e propósitos de Deus. Devemos ensinar princípios bíblicos, instruí-los no caminho do Senhor, dar-lhes exemplo de uma vida de fé e obediência. Quando o povo ia adentrar a terra de Canaã, irmãos, o Senhor passou algumas orientações. Eu até citei Deuteronômio 6, de 1 a 9, porque ela retrata como os pais deveriam proceder com seus filhos, ensinando princípios da palavra de Deus. Porque esses princípios vão ficar arraigados, implantados na sua mente, no seu coração. Quando ele diz: instrui teu filho, a criança no caminho que ele deve andar, porque realmente ele não vai esquecer dele. Teu filho vai errar, nossos filhos vão errar, vão falhar, faz parte da nossa natureza. Nós erramos, nós falhamos, nós somos sujeitos a falhas e erros. Somos um produto em processo de acabamento. E quanto mais cedo nós entendemos como somos limitados, mais cedo nós vamos aprender a lidar com as falhas e os erros dos outros. Não toleramos pecado, não tem a ver com isso. Quer dizer, ter o entendimento que somos sujeitos a falhas, a cair, a tropeçar. Por isso precisamos da graça de Cristo. Ensina a teu filho princípios da palavra de Deus, porque vai chegar um tempo que esses princípios vão fazer a diferença na vida dele, e eles vão lembrar desses textos. Lembra lá o que diz o Salmo 1? Você consegue lembrar o que diz o Salmo 1? Está saindo. Deixaram a irmã só para fazer o recitativo. Olha só, ele chama de felizes, de bem-aventurado aqueles que ouvem, que guardam essa palavra, que colocam em prática essa palavra, porque serão como árvores plantadas junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, e que tudo que faz são princípios que a gente passa de geração para geração, e foram transmitidos de geração em geração, chegou para nós hoje, chegou para a nossa família.
permitir que Deus dirija nossas famílias, mas também pedir a direção de Deus para que a gente possa compreender o que Deus quer para as nossas famílias. Não é fácil. Mas eu sei que o propósito de Deus para nós, Ele é bom, Ele é perfeito e Ele é agradável. Mesmo em tempos de dificuldades, mesmo em tempos de crise, seja financeira, seja econômica, está junto, seja física, seja emocional, seja a crise que for. O plano de Deus para a família pode ser maior do que imaginamos. Aí chegamos no verso 24. Você já parou para pensar, e quando o seu filho, quando a sua filha nasceu, você já imaginou um futuro para ele? Puxa, eu quero que a minha filha, meu filho seja... Já fez isso? Você já imaginou teu filho, a tua filha, daqui com 15, 20 anos? Puxa, quero que minha filha seja isso. Você começa a imaginar, não faz isso? Eita, eu também imaginei durante 3 vezes para poder entender que não adianta eu imaginar, vou ter que deixar eles escolherem. Aí eu falo para uma, poxa, tão legal ser doutora, né? Cuidar das pessoas. Não vou precisar mais ir no médico. A gente começa a fazer essas... A imaginação vai longe. A irmã olha para, pensa, Sofia, minha filha. A gente começa a imaginar e sonhar, né? Agora, pense uma coisa comigo. A palavra de Deus diz que eu não penso como vocês pensam. Da mesma forma que o céu é distante da terra, são os pensamentos que eu tenho para vós. Quando a gente começa a pensar e colocar a nossa família, para que Deus cuide, para que Deus dirija, para que Deus oriente, para que Deus abençoe em todos os momentos, aí a gente traça planos maravilhosos para a nossa família, mas a gente coloca, Deus, a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então significa que o Senhor quer para a minha família, para os meus filhos, ainda é superior do que eu posso imaginar ou pensar. É bem superior o que o Senhor quer para eles. Acho que o chamado de Sansão, ele já tinha um plano. Muitas vezes não podemos ver o que Deus está preparando. Na maioria das vezes, 99,9%, nós não temos ideia, a verdade é essa. Mas podemos confiar que seus planos são sempre para o nosso bem e da nossa família. Jeremias, verso 29, 11 diz: porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Romanos, e sabemos que todas essas coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu propósito. Só que o contexto desse texto, ele nos remete a umas situações, a uma série de situações difíceis, e que nós passamos como família. Como família, nós não temos imprevistos? Sim ou não? Não temos, às vezes, infortúnios? Não passamos, às vezes, por perdas, por decepções, por incertezas, por medo. E, às vezes, como Paulo certa vez disse, depois de passar 14 dias sem ver sol, nem nuvens, nem estrelas, em meio a uma tempestade, e Paulo disse, e foi-nos embora toda a esperança. Agora imagine Paulo, com todo o know-how que tinha, num momento difícil disse isso. Quem é o pastor Francinei para não dizer bem antes?
Passamos por tudo isso. Mas o texto termina com algo extremamente favorável. Sabemos que todas as coisas, absolutamente tudo, contribui para o nosso bem. Irmãos, isso é muito difícil, irmãos. Porque tem lutas que a gente não entende, que a gente não compreende. Eu vou fazer estou com uma lista para quando chegar lá no céu, Senhor, essa aqui eu não entendi quando eu passei. Essa perda aqui até hoje eu sinto e não sei por que passei por ela naquele momento da minha vida. E tantas situações. Algumas a gente consegue até entender, compreender. Mas tem outras que a gente não consegue aceitar, que a gente não entra na nossa cabeça, no nosso coração. Mas ele diz que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, aqueles que foram chamados. Apesar das lutas, esses versículos nos encorajam a confiar nos planos de Deus. O que pode parecer uma tarefa comum, como criar filhos, pode realmente ter um impacto eterno. A minha maior prioridade como pai, que minhas filhas aceitassem Jesus como Senhor e Salvador. Fizeram. Aí eu penso que eu vou ficar despreocupado. Não, agora tem a caminhada delas também. Tem os momentos difíceis que eu passei com a minha esposa, que passei com Roberta, que eu não gostaria que Isabel passasse, que Sara passasse, que Rebeca passasse. Compartilhei outro dia essa situação com alguns irmãos na quarta-feira. São situações que a gente não quer que nossos filhos, são experiências que não queremos que nossos filhos passem. Porque queremos vê-los felizes. Por isso que criar filho tem um impacto muito grande. 1 Coríntios 2,9 diz: todavia, como está escrito, o olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Pastor, o que eu devo fazer para criar a minha família centrada em Deus? Eu preciso ensinar alguns princípios para a minha família. O primeiro, eu tenho que ensinar a minha família a amar a Deus. Minhas filhas precisam aprender a amar a Deus da maneira que eu amo, ou até mais do que eu amo. A compreender esse amor que foi tão grande ao ponto que Ele se entregou por nós mesmos. Então é um amor imensurável. Não é isso que diz João 3,16? Porque Deus... Amém? O amor expresso em sacrifício por mim e por você, mesmo sacrifício que eu tenho certeza que qualquer pai faz por seus filhos. Eu quero ver minha família bem, minha família feliz, abençoada, mesmo em um mundo em crise, como a sociedade e o contexto que Sansão veio ao mundo. Você lembra quanto tempo Israel passando dificuldade com os filisteus nesse momento da história? Está bem aí no início da nossa leitura. Irmãos, eles passaram 40 anos, até que Sansão crescesse e estivesse pronto para exercer a função de libertador. Então é um processo. Não é do dia para a noite, tem um tempo. E nós temos muita dificuldade quando tem a ver com o tempo. Nós somos impacientes. Somos ou não somos? Nos falta paciência às vezes. E para educar e para criar a nossa família dentro da vontade de Deus, nós temos que ser pacientes. Pregar, viver o amor insistentemente.
Entender que Deus tem um propósito para os nossos filhos, vivenciar esse propósito, orar por esse propósito, não abrir mão desse propósito, seja o momento que estivermos vivendo. Não deixar de pagar o preço em oração, em clamor a Deus pelos nossos filhos, pela nossa família. Porque vamos passar por muitas lutas, por muitas dificuldades. Sansão, irmãos, foi resposta de oração. Seu propósito foi além do que os seus pais podiam imaginar. Quer ver uma situação? O que Manoá e sua esposa queriam? Queriam somente um filho, não era isso? Não era esse o pedido deles, não era esse o desejo deles, terem um filho. Deus, além de um filho, Deus levantou um grande homem para fazer a diferença na sociedade. Deus não deu somente um filho, Deus deu um homem de caráter, um lutador. Ah, pastor, mas Sansão falhou, errou, pecou. Sim, porque somos sujeitos a erros, falhas, irmãos. Somos pecadores, remidos, libertos por Cristo, mas continuamos errando. Mas é isso que Deus quer fazer com a nossa família. Não é só um filho, você tem uma bênção na tua casa. Amém, igreja? Ele te dá trabalho? Dá, mas ele é uma bênção. E ele vai ser uma bênção maior. Mas ele pula, ele quebra, ele faz isso. É muito bom quando faz isso. Que quando está quieto. Uma das minhas filhas, quando estava quieta em casa, eu ficava preocupado. Ia ver por onde ela estava subindo em alguma coisa. E eu perguntava o que ela estava fazendo lá, e ela falava, arte. Nossos filhos são bênçãos, amados, são herança do Senhor. E o propósito maior de Deus para a família é que você concentre a sua família em Deus, que você centralize a sua família em Deus, mas que você permita que Deus molde os teus filhos, não a sua vontade, mas a vontade dEle. Por mais que a gente queira que nossos filhos sigam todos os nossos passos, deixa que Deus direcione os passos dEle. Apenas seja aquele exemplo para que eles possam espelhar em você a sua atitude de orar, de ler a palavra de Deus, de estar em comunhão com a igreja, de contribuir, de trabalhar, de se esforçar, de se envolver, de falar bem do ambiente que você está vivenciando. Quando chega em casa, faz o culto foi uma bênção, o pregador não foi muito bom, mas o resto do culto foi muito bom, tirando o pregador. Cria um ambiente que abençoe o teu lar, a tua casa. Se ele está longe de Cristo, ele vai se aproximar, ele vai ter interesse em estar nesse local de bênção, local que você vem feliz, vai feliz, faz como o salmista disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Transmita, irradie essa felicidade para a sua família, para a sua casa. Significa centralizar, deixar Deus no centro do seu lar, da sua casa, e permitir que Deus molde os teus filhos. Sempre tentei que as minhas filhas tocassem, Leandro. Ensinei, coloquei o violão, coloquei o teclado. Não foi. E insistia de novo, mas não quer ir para, não quer fazer algum instrumento? Não. Aí um dia, estão lá elas no quarto, aí uma diz para a outra, ouvindo música. Essa música, como é que começou? Duvido aprender a tocar essa música. No violão. Eu duvido que tu toque no teclado. Aí eu descobri que elas tinham afinidade para a música, elas só não queriam obedecer o pai mesmo. Aí, alguns dias, uma estava tocando a música no teclado e a outra no violão.
E eu depois fiquei, quanto que eu insisti, dava o violão na mão, dava o teclado, fazia aquilo. Eu disse, olha, é bonito, tá vendo lá tocando, é bonito, né? Olha o violão, olha a guitarra. Porque a gente quer moldar os nossos filhos segundo nós mesmos. Nós temos que permitir que nossos filhos sejam moldados por Cristo. E orar para que Deus molde o seu caráter, segundo a palavra de Deus. Se vai aprender, vai ser naturalmente. Meu sonho é que elas se interessassem por esporte. Já depois de grande que começaram a se interessar, disse, meu Deus, não é no nosso tempo, não é do nosso jeito. Irmãos, isso é difícil, irmãos. Eu tenho 3 filhas. Quem tem filha aí sabe. São 3. Não é uma. São 3. Mas a gente é uma luta tentar moldar as nossas maneiras. Mas o que a gente pode deixar de legado são exemplos. Eu até evito falar quando elas estão presentes. Mas raramente na nossa vida, depois que elas estão daquele tamanho ali, eu tive que falar, com raras exceções, eu tive que falar que era hora de se arrumar para vir para o culto. Isso nasceu dos exemplos que a convivência e a prática, elas aprenderam ao longo da caminhada. Elas vão errar, vão. Nossos filhos vão errar, vão. Mas nós vamos deixar que eles experimentem conhecer o Deus que nós servimos e pregamos. E deixar que Deus molde segundo a sua vontade, segundo o seu caráter. Não segundo os nossos, que o nosso está ultrapassado, irmão. Está ultrapassado. Ter uma família que é propósito de Deus, que a sua família seja abençoada, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Pastor, mas nesse momento de crise que nós vivemos, ter filhos, sim, no momento de crise. Sansão nasce diante do inimigo e demorou 40 anos para Deus levantar um libertador para trazer vitória novamente ao povo. 40 anos. A história de Manoá e sua esposa nos ensina que, em meio aos desafios e incertezas, sempre podemos contar com a presença e os planos de Deus para as nossas famílias. Que possamos buscar uma união centrada nele, abraçar nossa responsabilidade de pais e confiar que seus propósitos são muito maiores do que podemos imaginar. Que a nossa família seja um reflexo do amor e da sabedoria de Deus em cada aspecto da nossa vida. Que possamos seguir esses ensinamentos e viver como uma família que honra e que glorifica a Deus em tudo que faz na vida. Amém, igreja? Permita que Deus cumpra o propósito que Ele destinou para a sua casa e para a sua família. Pastor, nunca orei de maneira específica pela minha família, então comece a orar. Comece a orar de maneira específica para a sua família. Se já está salvo, amém, glória a Deus. Mas ore a Deus para que Deus dê um futuro abençoado, para que Deus dê entendimento no momento das escolhas, elas possam escolher de maneira correta, que elas possam escolher o melhor caminho, que seja um caminho de bênção, um caminho de vitórias, independente das lutas que nós teremos ao longo dessa caminhada, que vamos ter muitas ainda, mas seremos sobre todas vencedores em Cristo Jesus. Amém, amados? Vamos orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por Tua graça, por Tua misericórdia e bondade sobre nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, porque, independente do momento, das circunstâncias, das lutas, dos problemas, das incertezas que muitas das vezes nós enfrentamos, nós temos o entendimento que tudo o que acontece na nossa vida coopera para o bem, coopera para o nosso bem, coopera para o melhor de nós, Pai. Senhor, nessa noite, mais uma vez, Deus,
Queremos apresentar a nossa família diante de Ti, Pai. E queremos, Pai, suplicar a Tua graça e a Tua bênção. Suplicar que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor livre, que o Senhor proteja dos perigos. Que o Senhor proteja, Senhor Deus, das ciladas do inimigo. Que o Senhor guarde os nossos pés da queda. E que toda obra do inimigo contra as famílias possa cair por terra, Pai, em nome de Jesus. Senhor, diante de nós estão muitas famílias aqui representadas, Pai. E o Senhor bem conhece a necessidade de cada uma delas, Pai. Tu sabes o que nesse momento o incomoda, traz dor, traz tristeza, traz preocupação, tira o sono, impede que se alimentem. Tu sabes de todas as preocupações, porque a Tua palavra diz que o Senhor, Tu nos sonda e o Senhor nos conhece. Por isso, diante das dificuldades de cada um, diante da necessidade de cada filho e servo Teu essa noite, Deus, visita cada lar nesse instante, cada família que está aqui representada, Senhor, e segundo a necessidade daquilo que eles mais necessitam essa noite, Deus, que o Senhor possa abençoá-los, Pai. Que o Senhor possa estender a Tua mão que enriquece sobre a vida de cada um, Senhor, trazendo graça, trazendo esperança, trazendo, Pai querido, renovo, trazendo cura, Pai, sobre a vida dos Teus filhos, sobre a vida dos Teus servos, concedendo vitória sobre as lutas, sobre as dificuldades, sobre o inimigo, sobre o pecado, Pai querido. Em nome de Jesus, Pai, visita cada lar nesse momento, que cada um possa ter o entendimento da Tua vontade, que cada um possa compreender qual seja a boa e perfeita vontade do Senhor para as suas vidas, para a glória do Teu nome, Pai. Ser propício, Senhor Deus, a nós outros, que tanto carecemos da Tua graça. Nos ajuda a sermos referência para a nossa família, para que possamos ensinar e que possamos, com a Tua graça, orientar nossos filhos no caminho do Senhor, para que eles sejam bênçãos, que da mesma forma que diz a Tua palavra, que o Senhor tem bênçãos que às vezes nós não temos a compreensão de medir, que essas bênçãos alcancem a vida dos nossos filhos, e que em nome de Jesus, Pai, o Senhor nos abençoe. Tem misericórdia, Pai, das nossas vidas, e estende a Tua graça sobre nós, Pai. Daqui a pouco vamos voltar aos nossos lares, Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe, que possamos encontrar como deixamos, que tenhamos logo mais uma noite de repouso, de descanso, que tenhamos uma semana abençoada, Pai, na Tua presença. Guarda-nos dos imprevistos, Pai. Guarda, Senhor Deus, dos infortúnios, Pai. Guarda a nossa entrada e a nossa saída, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez, Pai, volto a colocar diante de Ti os propósitos da Tua igreja, os propósitos de construção do novo templo. Que o Senhor abençoe para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor Deus. Que através da instrumentalidade da Tua igreja, muitas vidas, Pai, sejam alcançadas para o louvor da Tua glória. Por isso, Deus, em nome de Jesus, abençoa a liderança da Tua igreja, para que sejam como um suporte a trabalharem junto com o Teu servo, ao pastor que o Senhor designou para esse lugar, trabalhando alinhado para o louvor da Tua glória, sendo bênção para outras vidas, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, Teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo, e por Tua graça e por Tua misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e que a comunhão do doce Santo Espírito seja com toda a igreja aqui presente, com toda a igreja representada na face da terra. Amém, Senhor Deus. Amém, amados. Que Deus continue nos abençoando, sustentando as nossas vidas, em nome de Jesus.
Que o Senhor possa nos dar uma semana de bênção, uma semana de graça, uma semana de vitórias, em nome de Jesus. Volta a palavra para quem, irmão Leandro?